Olá a todos. Nesse vídeo nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que é sobre parar. Muitas pessoas, elas quando ouvem a palavra parar, soa para ela como um sinônimo de fracasso ou de um retrocesso, quando na verdade não é bem assim. Nós vamos mostrar para você na Bíblia que é necessário parar. Bem, nós sabemos que o ser humano ele foi feito para estar em constante movimento e que muitos têm dentro de si uma coisa que nós podemos dizer ser bem louvável, que é justamente a pessoa não querer parar, ela querer sempre estar em movimento, querer avançar. E nós vamos poder constatar isso aqui no segundo livro de Reis, no capítulo 6, no versículo primeiro, onde nós temos esse texto clássico aqui da Bíblia, de Eliseu, que diz o seguinte: disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até ao Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar em que habitamos. Respondeu ele: ide. Bem, a gente pode ver que isso faz parte da essência do ser humano. Os discípulos dos profetas, eles viram que o lugar era pequeno, era estreito, era necessário um lugar maior. E quando Eliseu foi consultado sobre isso, Eliseu disse: ide, vamos. Em outras palavras, vamos em frente, vamos avançar, vamos continuar. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é para esse detalhe aqui que nós encontramos bem aqui no versículo 5 do capítulo 6, que diz assim: sucedeu que, enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água. Ele gritou e disse: ai, meu senhor, porque era emprestado. Perguntou o homem de Deus onde caiu. Mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau e lançou ali e fez flutuar o ferro. Bem, todos quando leem esse texto prestam muita atenção no sobrenatural que aconteceu. Que Eliseu cortou um pau, colocou no lugar onde o ferro caiu, o ferro ele flutuou nas águas. Mas se a gente parar para analisar, o que aconteceu antes chama mais atenção até do que o ferro flutuar nas águas. Por quê? Porque é óbvio que quando estava se cortando, se quem estava cortando se percebeu ali que o ferro estava um pouco solto da madeira, havia uma folga, mas mesmo perceptiva a folga, ele ainda continuou executando o trabalho. Eu creio, já aconteceu comigo, da minha família, que era do interior, de eu pegar ferramentas como enxada, machado, e no meio do trabalho a gente perceber uma folga. E muitas vezes a gente tinha que parar para poder ajustar a ferramenta. E é justamente nesse ponto que eu quero tocar, parar.
Às vezes, por causa de um tempo bem apertado, às vezes, por causa de horário, de metas, a pessoa, mesmo vendo que não tem condições de prosseguir, ela quer insistir. E é necessário que a pessoa ela pare. E essa parada não é para a pessoa desistir dos seus objetivos. Pelo contrário, essa parada é para que a pessoa ela faça um ajuste, para que ela conserte algo que está errado, para que ela possa rever determinados conceitos. E a gente aqui pode citar vários exemplos. Tem pessoas, às vezes, que ela já percebeu que o casamento dela não está bem, mas mesmo assim ela continua insistindo nos mesmos erros. Ela não para fazer o ajuste, para poder conversar com a outra parte, com o seu cônjuge. Ela não para poder discutir a relação. E quando nós falamos discutir, não é brigar, mas conversar. E uma conversa, uma parada dessa, é fundamental para que façam-se os ajustes necessários para que não aconteça uma tragédia lá na frente. E por a pessoa muitas vezes insistir e não querer parar, lá na frente termina acontecendo uma tragédia. Porque tem pessoas que ela trabalha muito, ela se esforça muito, mas ela já percebeu que ela está sentindo algumas dores, ela já percebeu que ela está com algum problema de saúde, mas mesmo assim ela não quer parar, ela quer continuar indo em frente. Vai chegar um momento, isso é óbvio, que ela vai ter que parar, e quando ela parar, de repente, ela vai parar de vez. Que ela poderia fazer uma simples parada para poder cuidar da saúde, para poder é, se, se cuidar mais, e mesmo assim, ela decidiu continuar indo em frente. E eu falo agora com você, que de repente se enquadra em uma dessas situações. Você está vendo que existem situações na sua vida que você não está conseguindo conciliar problemas, trabalho, às vezes vida amorosa, problemas com filhos, muitas vezes, e é bom até tocar agora nesse assunto, de filhos. Por quê? Porque existem pais que estão vendo que tem alguma coisa errada com o filho, mas mesmo assim ele vai deixando a coisa acontecer, porque dentro de si fica aquele pensamento: não, se eu falar vai ser pior, se eu me meter vai ser pior. E é necessário que haja essa parada, repito, para que haja um ajuste, tanto na família, quanto no casamento, quanto na sua vida profissional. Se não houver essa parada para que haja esse ajuste, lá na frente a coisa vai fugir do controle. Aí você me pergunta, mas pastor, o que eu devo fazer? Bem, a gente sabe que uma ferramenta, se ela não está bem ajustada, primeiro, o trabalho ele sai sem qualidade. O esforço é um esforço ineficaz, infelizmente, ineficaz. Segundo, o perigo do relaxamento, do acomodismo, a pessoa se acomodar. Ela vai se acomodando, levando, amanhã eu conserto, amanhã eu ajeito isso aqui, e ela nunca ajeita, nunca vai ter tempo para ajeitar aquilo, porque ela não quer parar, ela sabe que não, ela pensa
melhor dizendo, que ela não pode parar. E o terceiro é justamente o perigo na vida espiritual, porque às vezes você preenche o seu tempo com tanto trabalho, com tantas atividades, e você esquece da sua vida espiritual. Você não para mais para buscar, você não para mais para ler a Bíblia, você não para mais para orar. Isso já tem sido um constante na sua vida. Você deixou de fazer as coisas espirituais e agora você se dedica todo o seu tempo a coisas seculares. E o que eu devo fazer? Você deve parar, orar. Você deve pedir a direção de Deus, porque é Ele que vai mostrar para você quando você permite, quando você dá essa parada. O que eu tenho que fazer? Agora eu vou parar tudo e vou rever meus conceitos, vou rever meus valores. Será que é necessário trabalhar tanto assim e não dar atenção à minha família? Qual foi a última vez que eu fui à igreja e busquei o meu Deus? Ou eu parei mesmo em casa para ler a Bíblia ou para meditar nas coisas de Deus? Quando foi que eu parei para descansar? Porque muitas vezes você se preocupa tanto em trabalhar, em ganhar dinheiro, e às vezes em momentos até de descanso, às vezes até familiares seus já chamaram a sua atenção, sua esposa, pessoas próximas, você só trabalha, você não para descansar, e a sua desculpa sempre é a mesma. Eu tenho que ganhar dinheiro, tenho contas para pagar, mas é necessário que você pare até para descansar o teu corpo, para que você possa talvez até se dedicar à sua família. Porque se não houver essa parada, pode ter certeza que lá na frente as consequências podem se tornar irreversíveis. Então é importante você orar, você colocar a sua vida nas mãos do Senhor Jesus. Porque se você insiste em continuar, mesmo vendo essa folga, você está vendo essa folga, está vendo algo de errado, você insiste, você pode colher os maus frutos dessa sua má escolha. Então, se você deseja, você está numa situação difícil, e você deseja uma oração, você pode colocar aqui nos comentários o seu nome, o nome da pessoa que você quer que a gente ore, e nós vamos orar por todos aqueles que nos comentários colocarem o seu nome para a oração. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus. Saiba que é necessário você parar para reavaliar coisas que estão pendentes na sua vida. Que Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus.